Porque a fé, algumas versões diz opera. Outras versões, como a minha, diz atua. Atua pelo amor. Significa dizer que se nós dizemos que temos fé, temos que ter a consciência que essa fé é manifesta pelo amor de Cristo na nossa vida. Não basta somente dizer que temos fé. Não basta somente dizer e promover essa fé. Temos sim que demonstrar essa fé por meio do amor e das obras frutíferas do amor na nossa vida. O amor ágape, o amor de Cristo. Porque a fé sem o amor é uma fé vazia. É uma fé sem sentido. É uma fé morta. A fé que não é alimentada, que não é promovida pelo amor ágape, o amor de Deus nas nossas vidas, pode se tornar e torna-se com certeza uma fé vazia. Uma fé a qual não produzirá frutos apacíveis. Não produzirá frutos gerados verdadeiramente por Deus na nossa vida. Daí que muitas vezes é muito fácil nós colocarmos a capa da fé, de que somos pessoas de fé. Mas muitas vezes na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, quando somos colocados perante uma situação desfavorável, uma situação difícil, complicada, essa fé vem a revelar-se uma fé infrutífera. Porque aquilo que dizíamos há uma semana, há um mês, há um ano, que era assim, passou a ser não. Porque houve falta de convicção na nossa vida. Há falta de sustentabilidade. A fé da qual nós declaramos muitas vezes não é uma fé vivida. E poderá ser que se torne numa fé religiosa. Tiago dizia, no livro de Tiago, o apóstolo dizia no capítulo 2, verso 14 ao 17, se pudermos ler, não sei se podemos pôr ali no... Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, por acaso, semelhante fé, salvá-lo? E continua dizendo, se um irmão ou uma irmã estiverem carenciados de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer de entre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Amém? A fé não pode estar desprovida do amor de Cristo nas nossas vidas. Porque é o amor de Cristo que vai fundamentar tudo aquilo que nós poderemos fazer e que agrada a Deus. Porque se não é baseado nesse amor de Cristo, se não é baseado numa fé verdadeira, numa fé viva, o Senhor diz que tudo aquilo que fazemos poderá ser considerado como trapos de imundícia. Porque são obras humanas. E muitas vezes nós necessitamos de justificar dizendo que temos fé. Mas essa fé muitas vezes não é promovida, não é alimentada, não é alicerçada por esse amor ágape de Cristo nas nossas vidas. E por isso muitas vezes tornamos pessoas religiosas, mas sem fruto. O fruto que permanece, o fruto que vem a manifestar essa nova vida, essa nova realidade que tem que fazer parte de nós. Porque a fé e o amor são inseparáveis. São como, vamos dizer, dois gêmeos. São como gêmeos. A fé e o amor são inseparáveis. Então, quando nós pensamos em dizer e em declarar e em, muitas vezes, em interiorizar para nós mesmos que temos fé, devemos ter atenção se a nossa fé é aquilo que declaramos, se essa fé ela é proveniente de um relacionamento verdadeiro com Cristo. Porque o amor de Deus, o amor ágape, que excede todo o entendimento, esse verdadeiro amor que ultrapassa tudo aquilo que é racional, tudo aquilo que é humanístico, tudo aquilo que é do foro humano, esse amor ágape, temos que repensar se a nossa vida, a nossa fé está baseada nesse amor, se verdadeiramente estamos a viver uma nova vida em Cristo, baseada nesse relacionamento amoroso.
E devemos repudiar, ponto número 1 que eu queria salientar, devemos repudiar uma fé religiosa. Essa fé que nos leva muitas vezes a declarar que somos aquilo que verdadeiramente não somos. A demonstrar aquilo que verdadeiramente não temos. A querer fazer aquilo que verdadeiramente não sabemos fazer. E isso pode se tornar de nós pessoas religiosas que vêm ao culto ao domingo, que são portadores de uma Bíblia, mas que verdadeiramente, e até podem ler a Bíblia, sim, que faz falta, que é bom, é salutar, Deus aconselha, mas que verdadeiramente, com a ausência do amor de Cristo, não produz um fruto genuíno. E a igreja é chamada para produzir esse fruto. A igreja é chamada, tu e eu fomos chamados para conhecer o verdadeiro amor de Cristo, o amor ágape, o amor que tudo sofre, o amor que se compadece dos demais, tal qual como dizia em Tiago, não é? Se vemos alguém que passa dificuldades, somos movidos a dar essa ajuda e não somente ficarmos a observar. É uma das particularidades desse amor, mas há muitas outras em que ele se manifesta nas nossas vidas, não só na ajuda espontânea, não calendarizada, espontânea, que temos que fazer para ajudar uns aos outros e para favorecer uns aos outros. Esse amor tem várias vertentes, tem várias características. Mas ele não é um amor religioso. Ele não produz uma fé religiosa. A nossa vida, a nossa fé não pode ser uma fé religiosa, uma fé de domingo, uma fé ocasional, uma fé que se manifesta de acordo à nossa necessidade pontual, ocasional. Quando temos necessidade de declarar que somos pessoas de fé, declaramos que somos pessoas de fé, mas quando temos que demonstrar, através das nossas atitudes, que, afim e ao cabo, a nossa fé é uma fé fictícia, então também o demonstramos. E não pode ser assim, porque isso é uma fé religiosa. É uma fé que vive de uma capa, de uma aparência. A nossa fé tem que ser uma fé genuína, e ela só será genuína quando o amor de Cristo puder inundar a nossa vida. Essa fé será produzida. Jesus Cristo, presta atenção, Jesus Cristo nunca disse que nós tínhamos que ter uma fé muito grande. Inclusive o Senhor disse, se tivesseis fé do tamanho de um grão de uma mostarda, e lendo textos que são paralelos à Bíblia, vamos a ver o grão de mostarda não era um grão grande, pelo contrário, era um grão muito pequeno. O que é que o Senhor estava a querer dizer com isto? Não importa o tamanho da fé, não se exige que tenhamos uma grande fé. Não se exige que nós tenhamos que demonstrar aquilo que não somos, que tenhamos que ter aquilo que não temos. Aquilo que se exige é que tenhamos uma fé bem dirigida. Uma fé bem dirigida. Uma fé sem oscilações, sem mudanças de direção. Uma fé, como diz a Bíblia, inabalável. Não uma grande fé, mas uma fé inabalável. É muito melhor ter uma fé inabalável do que ter uma grande fé abalável. Porque a fé abalável normalmente poderá ser oca, vazia, desprovida desse alicerce tão essencial, desse ingrediente primordial, porque ele é a base de tudo. Porque diz a palavra de Deus, como foi dito a semana passada, e restam a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Foi dito a semana passada. Mas enquanto vivemos nesta terra, temos que ser e aprender a viver em fé, em confiança, baseados nesse grande amor, e não uma fé religiosa. A fé tem que ser bem dirigida. Isso só deves dirigir a tua fé para uma só pessoa, Jesus Cristo. Amém? Porque diz a palavra de Deus que Ele é, não por outra coisa qualquer, é porque Ele diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Há pessoas que têm fé em muita coisa. Acreditam em vários tipos de deuses, em muitas outras situações.
E por isso são levadas a fazer uma mistura de várias coisas, de vários ingredientes, e ao final daquilo tudo querem colocar também a Cristo no meio dessa mistura. E isso não é possível. Isso não é possível. Não é possível misturar o único Deus com aquilo que é os deuses recriados pelo ser humano. Amém? Então, só há uma fé. Só há um a quem deves dirigir essa fé. Porque é o único que deu a sua vida por ti e por mim. Abrimos as Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 16, verso 13, e diz, chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Isto é o que a malta diz. Utilizando aqui uma expressão do pastor Luís Miguel, é o que a malta diz. A malta diz isso. Mas espera aí. E disse-lhes ele, espera aí, até e vocês? Epá, espera aí. Então, mas somos diferentes? Epá, eu não sei se são diferentes. Eu sei é que vêm à igreja todos os domingos. Eu sei é que confessam que são meus seguidores. Digam-me lá, o que é que eles dizem? Os outros, aqueles que não me seguem, aqueles que ouvem falar de mim, mas estão por aí. Nos seus trabalhos, nos seus empregos, com a sua vidinha arrumada, que não querem, não querem ter compromisso. O que é que eles dizem? Eles dizem isto, dizem aquilo, dizem o outro. Mas espera aí, vamos aqui fazer uma diferença. Até e vocês, aqueles que confessam que receberam a Cristo, que nasceram de novo, que são uma nova criatura, o que é que vós dizeis? Quem é que vós dizeis que eu sou? E claro, houve logo uma resposta de Simão Pedro, que respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? E o Senhor disse, bom, bem-aventurado és, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas sim o meu Pai que está nos céus. Amém? Então, irmãos, quando nós dizemos que confessamos, quando nós dizemos que somos, quando nós professamos uma fé, temos que ter atenção. Porque muitas vezes a nossa atitude, as nossas palavras, elas contrariam o nosso modo de vida, ele contraria tudo aquilo que nós dizemos que somos. E eu creio que isso é fundamental que o possamos entender como errado. Porque a fé em Cristo não se pode viver de momentos. De momentos e de alegrias momentâneas e pontuais. E quando vem uma tribulação, uma prova, já não somos quem éramos. Mudamos o semblante, mudamos a atitude e proferimos até outras palavras. Tudo muda. Tudo muda. Dependendo da circunstância. E isso não é viver uma fé verdadeira em Cristo Jesus, cimentada e alicerçada no maravilhoso amor de Cristo por nós. Não é? E por isso todos nós somos confrontados com esta realidade. A realidade de sermos filhos de Deus. Fomos constituídos filhos de Deus. Diz a palavra do Senhor que deu-nos o poder de sermos chamados. Podia dizer outra coisa, mas não diz. Diz que deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Significa que há um compromisso. Há um compromisso muito sério. E nós temos que interiorizar e realmente falar com Deus e falar com o Senhor e interiorizar-nos e procurar a graça e o favor de Deus na nossa vida para podermos alcançar essa plenitude, essa forma de estar que realmente não tem a ver com a circunstância. Sim, as circunstâncias podem nos fazer reajustar determinadas áreas da nossa vida, sim. Mas as circunstâncias não podem negar tudo aquilo que nós, com a nossa boca, declaramos que somos. E por isso temos que atentar bem para quem verdadeiramente somos.
e quem verdadeiramente dirige a nossa vida. Uns serão dirigidos por si próprios, outros serão dirigidos pelos filhos, outros serão dirigidos pelas influências da sociedade, outros serão dirigidos pelas esposas, outras serão dirigidos pelos esposos, o que não está mal, se o esposo for um esposo de Deus. Mas atenção por quem nos deixamos dirigir. E atenção, porque isso pode levar-nos a um final triste. Amém? Tu és o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus perguntou primeiro quem dizem as pessoas que eu sou, mas de seguida ele enfatizou àqueles que o seguiam. Eu creio que nós representamos aqueles que o seguiam. Amém? Nós representamos aqui aqueles que seguem a Jesus. Se eu perguntar aqui nesta manhã quantas pessoas aqui nesta sala um dia, eu não vou dizer porquê, não vou perguntar porquê, mas que um dia alguém lhes impôs as mãos para receberem a Cristo Jesus, quantas pessoas ficariam aqui sem levantar as mãos? Provavelmente 5 dedos de uma mão chegariam para contar as pessoas que não iriam levantar a mão. Se eu perguntasse quem é que está aqui que não recebeu ainda a Cristo Jesus. Porque todos um dia demos esse passo, ou praticamente todos, ou quase todos. Mas esse passo foi motivado. Porquê que foi motivado? O que é que nos levou a dar esse passo? Foi uma convicção forte de quem éramos, da nossa condição diante de Deus? Ou realmente foi um impulso que acabou por não ser proveniente de um toque de Deus genuíno, verdadeiro, e que te levou ao quebrantamento? Sim, porque em muitas situações na nossa vida o que faz falta é que o Senhor nos leve ao quebrantamento. E há pessoas que enderecem a sua serviço e não querem ir ao quebrantamento. Não querem ser quebrantadas. Sabes o que é que acontece? Eu creio que vivem uma fé baseada no orgulho e na soberba. Isso é terrível. O orgulho e a soberba tomaram o controle sobre aquele coração que não lhes permite ver mais para além daquilo que é a sua própria pessoa e os próprios prejuízos pelos quais está a passar ou passou. Romanos 13, se quiserem abrir e ler comigo, do verso 11 ao 14. E digo isto a vós que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. O sono é primo da morte, dizem, já li algures. O sono é primo da morte. Não sei, bem, não creio que seja bíblico, mas eu li isto em algures. Alguém escreveu isto. E eu, em parte, concordo, não é? Despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Vai alta a noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Não em orgias, bebedices, não em impudícias e dissoluções. Não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Complicado, não é? Deixemos estas coisas todas e não permitamos que a concupiscência da nossa carne nos leve a viver um sono, uma sonolência espiritual. Não faz de conta que tenho fé, não faz de conta que sou, não faz de conta isto, faz de conta que aquilo, faz de conta que tenho ministério, faz de conta que isto, faz de conta. Não, há que interiorizar e dizer, eu estou assim, eu necessito sair deste lugar de onde estou. O lugar da sonolência. Porque não, vivendo na sonolência, não vamos poder desfrutar do amor de Deus. Não vamos poder desfrutar do amor de Cristo e não vamos poder viver uma fé verdadeira. Não vamos conseguir vislumbrar mais para lá
porque estamos presos a nós próprios, porque a concupiscência da carne tem-nos aprisionados. E tudo aquilo que venha, que não seja de acordo à nossa perspectiva, vamos encará-los em algumas áreas, em algumas fases, como ataques. Não vimos a mão de Deus em nada. Estamos cegos que não conseguimos ver a mão de Deus em nada. Aquilo, a única coisa que vemos são ataques premeditados, são situações injustas, são situações as quais alguém as preparou para nós. E eu acho que devíamos sentar com o Senhor e falar com Ele. Falar com Ele para que Ele nos explique porque é que estamos a passar por estas situações. Não é pedir para falar com o líder. Sim, pode-se pedir para falar com o líder, pode-se pedir para falar com o pastor, pode-se pedir para falar com todas as pessoas. Mas eu acho que, em primeiro lugar, devíamos dar a primazia a falar com Deus, sinceramente, genuinamente. Aí onde nós não temos que usar capa. Aí na nossa intimidade, onde a capa não faz falta. Não faz falta eu pôr a capa do pastor, do líder, do religioso, do homem de fé, da mulher de fé. Não faz falta. Não faz falta palavras enganadoras. Não faz falta. Porque a palavra de Deus diz que nada está encoberto aos olhos daquele a quem um dia todos haveremos de prestar contas, não é? Amém? Então, nesse lugar da intimidade, eu creio que devíamos falar com Deus e perguntar-lhe a Ele o porquê. Porquê desta minha situação? Porquê desta minha, vamos dizer, deste meu tempo, vamos chamar-lhe deserto. Mas o curioso é que a palavra de Deus ensina que Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que diz que mesmo no deserto Ele suscitará água. Amém? Mas nós vivemos uma fé tão fictícia que não acreditamos que no deserto possa haver água. E humanamente falando, não é suposto no deserto haver muita água. Então o que nos leva para outro campo, o campo do humanismo, em que nós não vivemos por fé, porque estamos longe do amor de Deus e passamos a olhar as coisas de uma forma humanista. Mas quando é necessário, colocamos a capa da religiosidade, de que somos isto, que somos aquilo. E atenção, se nos sentirmos muito atacados, empunhamos a bandeira, a dizer, olha que eu sou isto. Olha os anos, olha ali escrito na bandeira. 35 anos de ministério. Irmão, mas o ministério só está aberto há 34. Bom, mas é mais coisa, menos coisa. Não teve piada, pois não? Há irmãos que são mais velhos no ministério que o próprio ministério. Consegues entender isso? Consegues entender a necessidade que certas pessoas têm de se fazer valer de determinadas ferramentas para poder cimentar a sua posição, que não é necessário, que não são necessárias. Porque é o adiar de uma realidade que aos olhos de Deus está a descoberto, aos olhos de alguns homens também está a descoberto. Eu creio que só mesmo as próprias pessoas não o querem descobrir. Deixa cair a tua capa da fé religiosa. Não é necessário vestirmos capas de fé religiosa. Aquilo que é, o que não é, não é. Esse telefone tem um toque. Número 2. A fé não deve levar-nos a ser soberbos e orgulhosos e deixar corromper os nossos sentidos. E vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Muitas vezes estamos corrompidos, os nossos sentidos estão corrompidos. E afastamos da simplicidade, das coisas que são simples, das coisas que Deus nos mostra de uma forma simples e que nós complicamos. Porquê? Porque não as queremos aceitar nesse formato. Porque o orgulho e a soberba no nosso coração não permite aceitar as coisas simples.
Efésios 4, 17 ao 24 diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Obscurecidos de entendimento. Isto pode levar-nos a pensarmos, sim, então quer dizer que aqui todos temos que ser sábios, muito entendimento. Não, Deus dá sabedoria a cada um, de acordo com aquilo que cada um pede também, está preparado e vai andando, fé em fé, situação em situação, vai-lhe dando experiência, entendimento, sabedoria. Mas o mais importante no entendimento não é que tenhamos muito, é como a fé, não é que seja muito. O mais importante é que a fé esteja bem dirigida e, mais importante, o entendimento é que não esteja obscurecido. E o entendimento está obscurecido porque o orgulho e a soberba do nosso coração não nos permite desobscurecer. Obscurecido quer dizer que não está em luz, está em trevas, obscurecido. Tudo aquilo que vemos com o sentido pejorativo, o sentido negativo, o sentido da perseguição. Porquê? Porque, na verdade, provavelmente não vivemos com uma fé verdadeira. E como temos o entendimento obscurecido, leva-nos àquele ponto de que tudo são coisas maquinadas, coisas preparadas contra nós. E aquilo que o Senhor está a preparar contra nós nada mais é, nada menos é de que matar o nosso velho homem. Amém? Se alguma preparação está a ser feita, é que o teu velho homem, o meu velho homem, tem que ser morto. Para que a luz de Cristo possa raiar desde ti e desde mim. E esse é o propósito. De resto, nada mais está a ser preparado. E todas as situações pelas quais vivemos, ontem falava com alguém e dizia, de todas as situações que vivemos, naquilo que estás agora a viver e a conviver, tira algum proveito disso. Nem tudo é negativo. O quadro é abstrato. Algumas vezes olhamos para o quadro e parece-nos abstrato. Não se entende que pintura é aquela. Mas alguma coisa vamos ter que tirar aí de proveito. Caso contrário, provavelmente o quadro vai se repetir mais cedo ou mais tarde. Porque se alguma coisa podemos tirar das desvantagens, é aprender a suplantá-las e não a contorná-las, que é a nossa tendência. A nossa tendência orgulhosa e soberba é suplantar. Maquinamos, o nosso entendimento está obscurecido, mas conseguimos maquinar a forma de suplantar, de contornar. E a vida do cristão não pode ser feita de contornos. Temos que suplantar, porque Cristo diz que somos mais que vencedores. Amém? Aquele que contorna não vence. David não contornou o Golias, enfrentou o Golias, suplantou o Golias e trouxe vitória para ele e para o povo. Amém? E honrou o nome de Jesus Cristo, neste caso de Deus. Amém? Então, que as situações que tu passas, ultrapassas mediante uma fé inabalável, baseada no amor de Cristo. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Pela dureza do coração. Não são os outros que são culpados. A igreja não é culpada. Os pastores não são culpados. Eu sou o culpado se eu permito, se eu deixo que o meu coração se endureça. E nada faço para contrariar isso. Para inverter. Está em mim. Está em mim não perder a minha fé. Está em mim contrariar e combater o meu próprio eu. Está em mim aproximar-me de Deus e não afastar-me. Está em mim estreitar relações e não afastar-me. Está em mim, não está nos outros. Porque estamos sempre à espera dos outros. Está em mim. Dá o passo. Se o amor de Cristo está em ti, dá o passo. Usa dessa fé,
que é pequena, mas está bem dirigida. Porque tudo aquilo que fazes, fazes por amor a Cristo. Amém? Uma fé bem dirigida por amor a Cristo. É pequena, mas eu faço aquilo que tenho que fazer. Não estou à espera que venha o da fé grande. Onde é que ele está, o da fé grande? Não existe. O da fé grande não existe, não veio. Não veio trabalhar hoje. Só temos aqui os da fé pequenina, como o grão de uma mostarda, mas bem dirigida. Pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Toda a sorte de impureza. Mas o que é que diz? Tornaram-se insensíveis. Significa o quê? Não. Eu agi mal. Eu não agi mal. Eu agi em defesa. Eu agi de acordo à situação. A situação estava insustentável. Eu tinha que fazer algo. Eu tinha que proteger. Eu tinha que contra-atacar. Não pode ser assim. Não podem chegar aqui e fazer e acontecer. Não podem, não podem, não podem, não podem. Mas eu posso. Uma fé verdadeira permite que tu, muitas vezes, tenhas que dar um passo atrás para que outros passem. Amém? Uma fé verdadeira baseada no amor de Cristo leva-te àquilo que é irracional, sim. Irmão, mas isso é... Vitor, isso é muito complicado. É? Mas há que ter essa atitude. Uma atitude que não é racional. Que não é lógica. Se bem que a fé é racional, mas a nossa atitude, muitas vezes, parecendo ser irracional, ela dá aso a que Deus possa trabalhar. Na nossa vida, prioritariamente, e na vida dos demais. Mas quando levantamos armas, não damos aso a Deus. Então, tornamos insensíveis, endurecemos o coração, e o que é que acontece? Culpamos toda a gente. Culpamos toda a gente. Mas, durante anos, todas as pessoas estão erradas. A situação está completamente errada. E muitas pessoas abandonam o ministério. Nessa soberba, nesse orgulho, nessa insensibilidade, nunca entendem qual era verdadeiramente o propósito de Deus. E perdem a oportunidade de poder usufruir desse amor e viver nessa fé e servir ao Senhor, que é o mais importante. E servir ao Senhor. Tornaram-se insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas o que era anormal passou a ser normal. Porque uma pessoa, quando está insensível, não sabe discernir o que é normal do que é anormal. Isto é normal, Vitor. Isto não é normal. Vê bem as coisas desta perspectiva. Vê bem as coisas desta perspectiva, Vitor. Não. Vamos ver da perspectiva de Deus. É a única boa perspectiva. Não me peças para ver as coisas na minha perspectiva, que eu sou humano como tu, sou carnal como tu. Vamos ver as coisas na perspectiva de Deus. Quando nos aconselhamos uns aos outros e nos peçam para ver as coisas na nossa perspectiva, devemos ter atenção, porque a perspectiva que devemos ver é a perspectiva de Deus. Porque somos falhos também, podemos estar num momento de maior fraqueza e darmos um conselho errado, se analisamos segundo a nossa perspectiva. E devemos buscar sempre a verdade de Deus. Sim que falharemos, sim que erraremos, sim, mas retificaremos também. Amém? Porquê? Porque não estamos insensíveis. Aquele que não está insensível, se cai aqui e se levanta, ele sabe que aqui não deve voltar a cair. O problema está é que não aprendemos com as quedas, não aprendemos com os erros. Esse é o maior problema. E isso é insensibilidade. E isso não é viver uma fé verdadeira e genuína. Porque a fé não é uma utopia. A fé é racional. Faz-nos ver as coisas com lógica também. Tem toda a lógica a palavra de Deus. E ela tem que ser vista pela fé. Amém? E ela faz toda a lógica. Então a fé é lógica. Não é qualquer coisa que é do foro celestial e que não se pode viver nem usufruir. Não, a fé é lógica. Segunda verdade,
se é que de facto tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedente da verdade. Amém? Não importa a tua perspectiva, não importa se o momento em que tu estás a passar leva-te a tu teres uma perspectiva. Tu não tens que ter uma perspectiva. Na minha perspectiva, no meu conceito, na minha maneira de ver, na minha experiência, palavras, muitas vezes de corações que estão obscurecidos porque se sentiram ofendidos, maltratados, porque se sentiram, não é que foram, é que se sentiram. E estão insensíveis. E que não veem que há um propósito de Deus em todas as coisas. A Bíblia é completa. Começa em Gênesis, acaba em Apocalipse. E diz que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Esse verso também tem que fazer parte da nossa vida. Eu tenho que usar muito, tenho que pensar muito nesse versículo. Algumas vezes na minha vida eu tenho pensado nesse versículo. Todas as coisas têm um propósito. Todas as coisas têm um propósito. E muitas vezes levanto-me das minhas situações com esse versículo. Todas as coisas têm um propósito. E o propósito não é o meu. É de Cristo. A quem um dia levantei a minha mão e disse que queria recebê-lo como Senhor e Salvador. E que daria toda a minha vida para servi-lo. Amém? Então, toda a Bíblia. Comecemos a usar a Bíblia para poder fundamentar nos momentos da nossa decisão, nos momentos da nossa aflição, nos momentos da nossa angústia, nos momentos da nossa tribulação. Usemos da palavra e não usemos de ataques para poder defender-nos daquilo que achamos ser um ataque à nossa própria vida. Alguém dizia há dias que outra pessoa neste ministério tinha dito que nós estamos aqui para ser roubados. Eu fiquei a pensar, é verdade. Nós estamos aqui para ser roubados. A sociedade, o mundo, aqueles que não conhecem a Cristo, vêm roubar-nos. E estamos aqui para isso. Curioso, não é? Que temos que conviver com isso. Que devemos ser cautelosos, sim. Mas estamos aqui e não nos espantemos quando nos sintamos defraudados. O roubar não significa somente alguém que agarra em qualquer coisa e leva do ministério. Não, quando alguém em quem tu confias e te defrauda, te trai, te falhou. Estamos aqui para isso, para conviver com isso. Prepara-te, porque vais conviver com isso muitas vezes na tua vida. Eu não sei se eu estou preparado, mas tenho que me preparar. E atenção, muitas vezes nós também só podemos ser aqueles que defraudam outras pessoas. Pela nossa negligência, muitas vezes. Porque não estamos a viver uma fé verdadeira. Porque o amor de Cristo se esfriou. A palavra de Deus contempla isso, que o amor de Cristo se esfriará em muitas pessoas. E leva-os a viver uma fé religiosa, encapuçada com algo, mas que não é verdadeira, não é legítima, que muda de acordo à circunstância, se é favorável ou se é desfavorável. A palavra de Deus diz que nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Este é o desafio. Ser fiel até à morte. Apodera-te desse amor. Usufrui desse amor. Vive uma fé verdadeira. Não é uma fé vacilante. Uma fé verdadeira. Porque diz, eu queria dizer que a fé deve ser o suporte no tempo das provações. A fé tem que nos ajudar, pois o amor deita fora todo o medo. Ponto número 3. O amor deita fora todo o medo, significa que a fé que nós vivemos, ela suporta-nos também no momento das provações. Porque é uma fé que é inabalável.
Porque todos seremos provados, todos seremos tribulados. E tentados por Satanás, alguns também, se não todos. Seremos tentados. Satanás virá à nossa vida. O Senhor permitirá que passemos por tribulações e provações. Mas em todas as coisas, a Bíblia diz que somos mais que vencedores. E esta é a grande loucura da fé. É podermos ser capacitados por esse grande amor de Jesus na nossa vida a suplantar todas estas vicissitudes. A suplantar. Enfrentar e suplantar. Enfrentar. Muitas pessoas abandonam o ministério porquê? Porque não querem enfrentar. E não querem enfrentar a quem? A sua própria realidade, muitas vezes. E abandonam o propósito, o projeto de Deus na sua vida. De fortalecimento, de transformação. Abandonam. Não abandones o projeto de Deus na tua vida. Não abandones o propósito. Porque Deus trouxe-te aqui não foi por acaso. E se tu vives, não é por acaso. Porque todas as coisas têm um propósito. E seguramente que o Senhor também o terá para ti. Efésio havia deixado o primeiro amor. E as suas obras, pois, eram infrutíferas, não é? Apocalipse 2:2 diz que eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus e os puseste à prova e que dizes ser apóstolos e o não são e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Porém, no entanto, tenho contra ti que deixaste a tua, aqui nesta versão diz, a tua primeira caridade, que também foi uma palavra referida no culto passado, o teu primeiro amor, o amor ágape, o amor de Deus. Amém? E quando nós começamos a afastar-nos e a abandonar o amor de Deus, a desprezar esse amor, a desprezar esse chamado, a desprezar o gesto na cruz, a desprezar aquele sacrifício, quando nós desprezamos essa manifestação de amor na nossa vida, então começamos a decair, a decair e a decair. A decair, e é a decair, a decair e a decair. Temos que inverter essa marcha. Temos que reconhecer as nossas debilidades, limitações, temos que ir aos pés de Cristo e começar a erguer-nos, porque Ele quer nos erguer. Amém? Ele não nos chamou aqui para nós irmos de queda em queda, de decadência em decadência. Ele chamou-nos para nós nos levantarmos na nossa própria decadência e irmos em progresso, como a luz da aurora. Amém? Que de manhã se levanta e vai até ser luz, pleno dia, até brilhar totalmente. Eu creio que esse é um chamado a toda a igreja, a todos os que estamos aqui. Amém? Põe-te aí de pé onde tu estás e vamos orar para que o Senhor nos possa fortalecer. Eu não sei se atualmente a tua fé é uma fé viva, verdadeira, sem dúvidas, se estás convicto de quem tu és, eu não sei, mas gostaria que tu pudesses fechar os teus olhos nesta manhã, vamos ter um tempo de oração. Fecha os teus olhos aí onde estás e que possas meditar sobre aquilo que acabamos de falar, sobre a fé e sobre o amor, que caminham inseparáveis e que não podem estar separados, jamais. Jamais podes tu dizer que tens fé se no teu coração não arde o amor de Cristo. Se não és motivado pelo amor sacrificial de Cristo. Se a tua postura na vida não é uma postura de amar a Cristo acima de todas as coisas, então a tua fé poderá ser que não esteja bem alicerçada. E possa ser que se transforme numa fé religiosa, que é de acordo às necessidades. Nesta manhã, Senhor, possas encontrar em nós, em cada uma das nossas vidas, dos nossos corações, essa fé inabalável, Senhor, que é proveniente do Teu amor em nossos corações. Esse amor ágape, o amor que tudo sofre, o amor que não pensa mal, que não desconfia, Senhor. O amor que está disposto a tudo em favor desta Tua causa, Senhor. O amor que não olha para trás. Um amor que não ofende, que não vitupera. Um amor que não maltrata. Que não olha com desdém. Um amor que não ofende, mas pelo contrário, que abençoa. Senhor, mas se não é essa fé que Tu nesta manhã estás a encontrar em nossos corações,
Nós te rogamos, Espírito Santo de Deus, que tu possas fazer essa obra em nossas vidas. Porque não queremos viver, Senhor, com a necessidade de andarmos com capas de homens e mulheres religiosos. Queremos ser tal qual tu nos chamastes à tua presença, Senhor, e expor o nosso coração, os nossos lamentos. Queremos ir diante de ti, Senhor. E que nesta manhã, Senhor, por meio do teu Espírito, Senhor, tu possas retirar toda a dúvida. Tudo aquilo que não presta possa agora ser deitado por terra em cada coração, no nome de Jesus. Todo o mau pensamento, todo o desdém, toda a imparcialidade, Senhor, possa agora estar a ser tratada na nossa vida, Senhor. Queremos somente ter um objetivo, Senhor, primordial e prioritário. Servir-te a ti, Senhor. Que tu possas, Senhor, ter misericórdia de nós, dar-nos essa graça e esse favor. E ajuda-nos, Senhor, a buscar esse amor verdadeiro, o qual suporta a nossa fé, sustenta a nossa fé e nos leva a ir mais para além, Senhor. A ver mais para lá de nós próprios. Que nos leva, Senhor, a negar-nos a nós mesmos, Senhor, por amor ao teu nome, Senhor, e por amor à causa à qual tu nos chamastes. Porque um dia, Senhor, tu fizeste esse sacrifício, Senhor. E tu padecestes por nós, Senhor. Porque nos amastes com amor eterno. É esse mesmo amor, Senhor, que nós queremos receber aqui nesta manhã, Senhor. A todos aqueles que são carentes de amor eterno, Senhor, que tu nesta manhã, esse amor ágape, possas, Espírito Santo, derramar sobre cada coração, Senhor. Porque nós somos chamados, porque somos povo teu, Senhor. Graças te damos por todas as coisas nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém.